Olá, meu nome é Carolina Bentes e hoje eu vou apresentar um trabalho cujo título é Parir com Dignidade no Interior do Ceará: Estratégias e Aprendizagens de Mulheres. Essa pesquisa se debruçou sobre a história de mulheres numa cidade no interior do Ceará, nordeste brasileiro, para investigar os processos de aprendizagem para o parto e a articulação de estratégias em busca de uma assistência segura que evite a violência obstétrica. Violência obstétrica é justamente o tema que aproxima a minha pesquisa e a pesquisa da Carolina Treta. Para cumprir esse objetivo, analisou-se como as narrativas das mulheres daquela cidade, de 3 localidades distintas, o centro da cidade, uma comunidade quilombola e uma comunidade indígena, descreviam o cenário de parto onde elas estavam vivendo a partir dos seus conhecimentos, dos seus saberes e das suas próprias histórias de vida. Desse modo, nós desenvolvemos uma pesquisa qualitativa que converge para a etnografia e com um trabalho de campo de 3 anos, em que, a partir da técnica de amostragem Snowball, o campo foi sugerindo mulheres sementes, que são mulheres que nos levaram a conhecer outras histórias e outras mulheres a partir do seu conhecimento do cenário local. E a partir disso, nós entrevistamos mulheres, puérperas, gestantes, parteiras tradicionais, funcionárias do hospital, principal maternidade da cidade, para compreender como elas estavam articulando os seus saberes na busca por um parto digno. A partir desses encontros, percebeu-se um relato majoritariamente negativo sobre a assistência de parto naquela cidade, que de algum modo se confunde com os relatos de parto que se ouve por todo o Brasil. No caso específico da cidade, do interior do Ceará, a partir dos relatos de partos e das histórias ouvidas entre as mulheres ali naquela cidade, percebeu-se que havia muito medo de parir. Que, de modo geral, a cultura daquele lugar é uma cultura que amedronta as mulheres a ter parto normal. E, simbolicamente, esse medo ele vem associado a uma história que é contada e foi contada muitas vezes para exemplificar por que é perigoso parir. Essa história ela é chamada por muitas mulheres de a história do bebê na caixa de sapato. É a história de uma mulher que chegou à maternidade em trabalho de parto e, durante o trabalho de parto, o seu bebê foi morto. O seu bebê veio a óbito, faleceu. E esse bebê ele é preparado pela equipe do hospital e entregue para aquela família em uma caixa de papelão com a seguinte indicação: não abra a caixa. Essa família leva esse bebê até o cemitério da cidade e, na hora de enterrar o corpinho do bebê, um coveiro, o funcionário do cemitério, se nega a enterrar sem olhar o corpo. E quando eles abrem a caixa, eles percebem que as têmporas do bebê estão afundadas. E, portanto, eles entendem que o bebê não morreu de causa natural, mas morreu por causa de uma imperícia médica. Nesse dia, algumas fotos desse bebê começam a circular pela cidade e o cemitério ele é invadido por muitas e muitas pessoas. E essa história ganha uma grande comoção na cidade. E um grupo de mulheres, militantes, feministas, de um grupo de artistas, faz uma denúncia e um protesto silencioso na frente da maternidade, exigindo que alguma providência fosse tomada, mas nada foi feito. Então essa história ela passa a ser contada e recontada muitas vezes, sempre nessa ideia de exemplificar que parir naquela cidade é muito perigoso. Tanto que eu chego a uma mulher, a uma outra mulher, que nas suas redes sociais se expõe dizendo: façam qualquer coisa, mas não tenham parto normal nessa maternidade. Vendam tudo que vocês têm, mas pague por uma cirurgia cesariana, porque parir nesse hospital é perigoso. As narrativas, então, dão conta de um medo de ter uma assistência inadequada na instituição, na maternidade da cidade, que pode levar a óbito a sua própria vida ou a vida do seu bebê. E a violência pode ser traduzida de muitas formas: xingamento, falta de informação, ser isolada, não ser permitido que ela tenha um acompanhante da sua escolha, não permitir que ela possa se alimentar durante o trabalho de parto, não permitir que ela possa beber água durante o trabalho de parto, ter uma falsa indicação de cirurgia cesariana, ou ter um parto normal com práticas que já são proscritas, com práticas que não se usam mais, como empurrar o fundo do útero, que é a manobra de Christelé, como fazer episiotomia, que é o corte no períneo. Então, uma série de práticas que são muito comuns nas maternidades do país inteiro e que essas mulheres no interior do Ceará começam a perceber e começam a criar estratégias para dizer: eu não quero isso para mim e para o meu filho.
E quando a gente se afasta do centro da cidade e chega às comunidades quilombola e comunidade indígena, a gente percebe que há um medo sobre o parto, sobre o desconhecido, sobre a sexualidade de modo geral, mas há um medo muito grande de ser tirada da sua comunidade, de sair da mão das parteiras tradicionais para também ir para a instituição médica hospitalar. Então, são comunidades que o Ministério da Saúde foi incentivando cada vez mais a não ter a parteria tradicional, para que as mulheres pudessem ter assistência de parto no centro da cidade, fossem transferidas as suas comunidades para o centro da cidade. Em uma das comunidades, a parteira é uma senhora idosa que já não atua mais com a arte da parteria. Na comunidade indígena, nós temos uma parteira mais jovem, mas que atua muito pouco com o parto domiciliar e que realmente houve essa transferência do cuidado familiar, do cuidado comunitário para o cuidado médico hospitalar, o que provocou nas mulheres e provoca nas mulheres até hoje muito medo da assistência recebida. Então, a partir dessas narrativas, nós vamos compreendendo que nessas 3 localidades há um entendimento muito parecido sobre o que é o parto. Alguns entendimentos se aproximam, outros entendimentos se afastam, mas principalmente se percebe que a assistência médico-hospitalar é uma assistência que fere a dignidade da mulher. E a principal tradução disso, nas comunidades tradicionais, é o medo de sair da sua própria comunidade, de sair do cuidado das parteiras que elas conhecem, das mulheres da sua comunidade e serem transferidas para uma assistência médico-hospitalar, que muitas vezes dificulta que essa mulher tenha pelo menos um acompanhante ou uma acompanhante na sua escolha. E desse modo, analisou-se como as mulheres criam estratégias para ter um parto digno. E uma dessas estratégias, ou talvez a principal estratégia, seja buscar pela cirurgia cesariana. É uma escolha que não é livre e esclarecida, porque a elas é negado as informações básicas sobre riscos e benefícios de cada via de parto. Na verdade, essa escolha ela é feita a partir de uma falsa ideia que é dada a essas mulheres de controle do tempo, do profissional que vai lhe assistir e que é vendida para elas como uma escolha mais segura, sem explicar por que seria uma escolha mais segura. Nós estamos falando de um país que é o 2º país em número de cesarianas no mundo, que tem um número de cesariana muito maior daquele que é indicado pela Organização Mundial da Saúde e que nós podemos perceber várias falsas indicações de cesariana que não têm relação nenhuma com evidência científica. Não há... nas pesquisas e nos estudos que são feitos, não há uma condenação à cirurgia em si. E o próprio movimento do parto humanizado no Brasil não condena a cirurgia cesariana em si, mas os discursos dão conta de que a falsa indicação de cesariana e a falta de esclarecimento da pessoa gestante sobre riscos e benefícios de cada via de parto faz com que a escolha pela cirurgia cesariana seja apresentada como a mais segura. E isso não é o que as evidências científicas dizem. O que se observou também é que ter parto normal ou ter uma cirurgia cesariana, escolher por uma via ou por outra via de parto, não está relacionado somente à assistência recebida no pré-natal e na maternidade, mas com a história de vida e a rede de apoio e a rede familiar de cada mulher. Se percebeu, a partir das narrativas dessas mulheres, que as mulheres que têm uma família cuja as mulheres, elas têm historicamente mais parto normal, são mulheres que mais facilmente fazem a opção por essa via de parto. Ao mesmo tempo, as mulheres cuja família, as relações familiares, as relações de afeto, as relações de amizade têm maior número de cirurgia cesariana, são mulheres que mais facilmente vão optar por essa via de parto. A gente percebe, então, uma cultura de parto familiar que é passada de geração em geração, em que, nas comunidades tradicionais, por exemplo, nós ouvimos os relatos de pessoas, de mulheres, dizendo como parir pode provocar dor, mas a dor faz parte do processo e não há por que fugir da dor de parto. Como parir é um ato natural, é cultural, é familiar, como a experiência dessas mulheres que tiveram parto acompanhado por parteiras, sempre a rede de apoio, a forma como elas são assistidas por um grupo de mulheres da sua comunidade, provoca nelas uma sensação de segurança, inclusive ouvimos relatos de mulheres que dizem que o próprio fato delas estarem cercadas por uma rede de segurança fazia com que elas tivessem uma sensação menor de dor.
diferente das experiências no centro da cidade, em que ouvimos relatos de que se gostaria de ter um parto normal, mas a mãe tinha tido uma cesariana, a tia tinha tido uma cesariana, a irmã, a prima, as mulheres de sua confiança todas tiveram cesariana, e aquela mulher então se sente mais segura em fazer uma opção parecida com a opção da sua cultura familiar de parto. É importante ressaltar que essa cultura familiar de parto, ela não é transmitida de geração em geração a partir somente de representações mentais. Ela tem muito mais relação com o fato das mulheres estarem em um ambiente específico que busca uma resposta das suas habilidades e competências, que encontra ressonância, as habilidades e competências de cada mulher, inclusive para o ato de parir, vai encontrando ressonância no seu ambiente, nos diversos ambientes onde ela circula. Então, o que se observou é que a cultura de parto familiar, ela influencia de forma direta na decisão pela via de parto de cada mulher. E apoiadas na teoria do Tim Ingold e da Jan Levy, nós compreendemos que a aprendizagem, ela se dá na prática, ela se dá num campo onde a pessoa aprendiz, ela vai observando as habilidades de quem sabe um pouco mais e vai, na prática, treinando, errando, aprendendo, aprimorando, até se tornar um especialista naquele determinado aprendizado. E se observou isso nas falas das mulheres, em como a mulher que fez a opção pela cirurgia cesariana foi ali no seu campo de prática, observando a sua família, observando a cultura familiar do seu parto, compreendendo e criando habilidades nessa direção de fazer a escolha para essa via de parto. Ao mesmo tempo que as mulheres que conviviam com outras mulheres que tiveram parto normal foram também observando como era que esse parto normal acontecia, como é parir, e foram aprendendo a parir até conseguir ter a sua própria experiência com o parto normal. Então, por que aprender sobre parto é uma coisa tão importante para ser estudada? Porque apoiadas na ideia do Tim ou de Nadia Levy, nós compreendemos que a aprendizagem ela se dá muito menos por transmissão de representações mentais, e aí trazendo para a ideia do parto, muito menos por transmissões de representações mentais sobre o que é parir, e muito mais num campo de atenção, em que as pessoas elas observam e vão desenvolvendo suas habilidades a partir de uma educação da atenção, em que o aprendiz vê, copia e, entre erros e acertos, vai desenvolvendo uma habilidade dentro de um contexto concreto em que se vê outras pessoas fazendo. E isso a gente percebe muito claramente nas falas das parteiras tradicionais, que vão exemplificando como elas aprenderam a partejar, vendo outras mulheres partejando, vendo outras mulheres, as mulheres mais velhas, acompanhando o trabalho de parto, sendo aprendizes mesmo dessas mulheres mais velhas, mas também no próprio ato de parir. As próprias parteiras, quando vão falando das suas experiências de parto, elas vão explicando e exemplificando como ver outras mulheres parindo fazia com que na hora da sua própria experiência elas soubessem exatamente o que estava acontecendo consigo e também como reagir a cada nova sensação que elas iam tendo nesse processo de habilitação para parir. O próprio movimento do parto humanizado, ele também tem as suas estratégias para difundir essa ideia de que parir não é perigoso e de dar boas informações para que a pessoa tenha condição de fazer uma escolha pela sua via de parto a partir dos reais benefícios e malefícios de cada escolha, de entender, por exemplo, quais são realmente as indicações reais de uma cirurgia cesariana, de compreender que o parto normal não é perigoso. E uma dessas estratégias é a difusão de informação de qualidade. Mas diante daquilo que nós percebemos nessa pesquisa, nós podemos dizer que informação de qualidade não é o suficiente para que as mulheres consigam resgatar o ato de parir. Para que as mulheres possam reaprender a parir, elas precisam ver outras mulheres parindo. Elas precisam ouvir outras experiências de mulheres parindo. Elas precisam ter ali na sua rede de apoio, elas precisam ter ali entre as pessoas em quem elas confiam, ver outras mulheres fazendo essa opção e outras mulheres contando bons relatos sobre parto. Porque houve um período no Brasil em que os relatos que se ouvia eram sempre relatos de muita violência, como que acontece nessa cidade no interior do Ceará, em que a conversa principal e mais difundida na cidade é de que parir é muito perigoso, pode inclusive levar à sua própria morte e à morte do seu bebê. Então, pensar na aprendizagem para o parto é considerar
a experiência pessoal de cada mulher, a história de vida de cada mulher, as suas relações pessoais e familiares e as suas visões de mundo como sendo tão importantes quanto receber informação de qualidade.